O cerco contra as drogas começa a atrair aliados improváveis. Elvis Presley, o rei do rock, já teve dias melhores. Elvis se viciou em medicamentos com receita que incluíam estimulantes, calmantes e agulhas. Havia médicos de prontidão para providenciar o suprimento de drogas. Na época, Elvis Presley era um viciado drogado. Ele também era obcecado com armas de fogo. Ele queria ganhar um distintivo de agente antidrogas do Nixon para que ele pudesse viajar o mundo com suas drogas e armas de fogo. Elvis Presley escreveu uma carta desconexa requisitando uma visita a Nixon. Ele expressou preocupações, o comunismo na indústria do entretenimento, as pessoas não americanas, grupos de fora como os Beatles, que estavam vindo para o nosso país e subvertendo a boa juventude americana. A carta funciona e Nixon concorda com o encontro. Ser visto com a lenda do rock serve como um trunfo de relações públicas para o presidente. Mas também faz parte de uma estratégia mais ampla. Se você olhar para as fotos mais abertas, tem o Elvis Presley, tem o presidente Nixon e tem um jovem de óculos. Ele era um consultor político de ponta na Casa Branca. Seu nome era Eagle Bud Crow. Eagle Bud Crow, um assistente de Nixon para assuntos domésticos. Ele ajuda a contratar Gordon Liddy e eles vão liderar políticos que vão levar a declaração de guerra contra as drogas. É por isso que Bud Crow trouxe Elvis Presley. Ele era o cara das drogas. Elvis ganha seu distintivo, mas não há registros do rei ter feito qualquer prisão por drogas. E como é muito fácil a gente esquecer de algumas coisas, vamos lembrar de como Elvis Presley, o rei do rock and roll, começou seu relacionamento com sua única esposa, Priscilla, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Ela, em um livro de memórias chamado Elvis and Me, revelou todos os segredos sobre seu relacionamento proibido e como foi dopada diversas vezes por Elvis e como ele continuou a ter relações com ela durante a gravidez. O negócio é feio. Em 1959, quando Elvis tinha 24 anos, ele estava servindo nas Forças Armadas na Alemanha. Foi então que ele conheceu Priscilla, de 14 anos, filha de um soldado americano, em uma festa na Alemanha. Priscilla lembrava a mãe dele, por causa de seus olhos azuis profundos e seu cabelo escuro. Depois do primeiro encontro, eles começaram a namorar por 6 meses, antes dele voltar para os Estados Unidos, em 1960. Os dois se falavam por telefone e, finalmente, em 1963, aos 17 anos, Priscilla convenceu seus pais para ser transferida para uma escola católica, que era apenas para meninas. Escola essa que, não por mera coincidência, era próxima da casa do pai de Elvis. E claro, logo depois ela acabou indo morar com Elvis. Como parte do acordo que Elvis tinha com a família dela de que eles acabariam se casando, essa mudança já era esperada. Priscilla se lembra de que ela era uma aluna de ouro durante o dia e a musa de Elvis durante a noite. O historiador Joel Williamson, em seu livro Elvis Presley, A Southern Life, diz que Priscilla permaneceu virgem até o casamento. No livro ele diz: Elvis fez amor com ela de todos os jeitos, exceto com penetração. Era como se a virgindade de Priscilla fosse algo que Elvis, de uma maneira muito estranha e comprometida, precisava manter intacta a todo custo. No entanto, isso não impediu que Elvis filmasse e fotografasse Priscilla em seus momentos de intimidade. Para poder manter Priscilla acordada a noite toda para realizar as suas fantasias, Elvis começou a dopar a menina, sem levar em conta que ela precisava ir para a escola no dia seguinte. Dizem que ele tinha muitas fantasias e em diversas vezes Elvis convidou outras garotas, fazendo com que Priscilla e essa convidada simulassem relações íntimas enquanto ele assistia, gravava e até às vezes participava. Elvis praticamente transformou Priscilla em uma caricatura da mulher ideal para ele.
Sobre isso, ela ainda disse: "Eu era uma fantasia que ele criou, apenas uma criança que havia sido consumida por ele. Tudo que eu menos queria era magoar Elvis." Dizem que ele estava envolvido com 5 mulheres ao mesmo tempo, incluindo Priscila. Naquele momento, ninguém sabia se o casamento de Elvis e Priscila aconteceria de fato, até que em 1967 ele teria sido forçado por seu empresário a se casar com ela, para acobertar todos os boatos sobre o seu abuso de substâncias ilícitas. Corria também o boato de que o pai de Priscila havia ameaçado processar Elvis se ele não se casasse com sua filha. Logo após o casamento, Priscila ficou grávida e em 1º de fevereiro de 1968, exatamente 9 meses após o casamento, nasceu sua única filha, Lisa Mary. Em suas memórias, Priscila mencionou que Elvis disse que ele nunca foi capaz de fazer amor com uma mulher que já tinha tido filhos. E pouco depois disso, o casamento chegou ao fim. Procurando por um hobby, Priscila começou a fazer aulas de karatê e acabou se envolvendo com seu instrutor. Priscila sentia que precisava deixar Elvis ciente desse caso, e assim que possível, ela confessou o que estava acontecendo. O que ela não esperava foi a reação dele. Segundo ela, ele me agarrou e começou a ter relações comigo à força, dizendo que era assim que um homem de verdade faz amor com sua mulher. Algumas histórias dizem que Elvis ficou tão mal depois de saber do caso de Priscila que queria o fim desse professor. Depois de ter se dado conta que nenhum médico seria capaz de acalmar essa mágoa, mesmo com a prescrição de uma grande dose de remédios, Elvis e seu guarda-costas planejaram acabar com a vida desse professor, mas felizmente Elvis acabou mudando de ideia. Em 8 de janeiro de 1973, Presley pediu o divórcio no mesmo dia de seu aniversário de 38 anos. 2 anos depois, ele começou a sair com uma garota de 14 anos, chamada Rika Smith. Um ex-membro da comitiva de Elvis disse que a atração do cantor por adolescentes chocava a todos que eram próximos do cantor. Elvis era praticamente um maníaco por jovens. Esses relatos perturbadores compartilhados por Priscila e muitos outros sobre o rei do rock and roll deixaram a gente simplesmente perplexo. E seus restos mortais, hoje, estão depositados no jardim de meditação em sua Graceland, a mansão que ele viveu, lá em Memphis, Tennessee. Mas, quando Elvis foi sepultado pela primeira vez, foi no cemitério Forest Hills e foi em uma cripta. Elvis ficou acima do solo, que era o seu desejo. Veja nas imagens. Então, neste vídeo você vai saber por que então os restos mortais de Elvis saíram do cemitério Forest Hills e foram para Graceland, para a propriedade, os domínios de Graceland. Por que Elvis foi enterrado se o seu desejo era que o seu corpo ficasse acima do solo, como na cripta quando ele foi sepultado pela primeira vez? Então, para a nossa viagem de hoje, eu trago novamente, como eu trouxe nos últimos vídeos, o livro Inside Graceland, Por Dentro de Graceland, da governanta Nancy Rocks. Amigos e amigas, vamos ao texto. Uma sensação de perda permeou toda a casa. Eu nunca experimentara
nada igual. Durante muito tempo, continuei falando baixinho, quase sussurrando, como se Elvis tivesse acabado de morrer. Foi difícil seguir com a rotina da casa, como se nada tivesse mudado. Mas, claro, tínhamos que manter as responsabilidades. O que mudou foi que Elvis não estava mais fisicamente conosco. Digo fisicamente porque coisas estranhas começaram a acontecer depois que ele morreu. Se eu fosse a única que pensasse ter ouvido e visto coisas, poderia achar que estava impressionada, mas muitas outras pessoas ouviram e viram coisas similares. Várias das empregadas me disseram, quando comecei a trabalhar em Graceland, que a casa ainda era habitada pela mãe de Elvis, Gladys, que seu espírito jamais deixou a residência. Comecei a ouvir passos no andar de cima quando não havia ninguém lá, ou ouvia um breve sussurrar vindo de algum cômodo e, quando entrava para checar, não encontrava ninguém. Vazio. Felizmente, nunca tive medo, embora, devo admitir, às vezes era enervante. Especialmente se eu estivesse sozinha à noite e algo do gênero acontecesse. A presença de Gladys era intrínseca. A ligação entre os dois era tão forte que a morte não foi capaz de levá-la para longe de seu filho. Ela passou a velá-lo dia e noite. Sua alma deve ter passado por muito sofrimento, já que seu físico não estava mais aqui para ajudar seu filho em momentos de muito sofrimento e dúvida que ele enfrentou. Elvis também tentava se comunicar com sua mãe desesperadamente. Um dia ele decidiu experimentar algo novo. Alguém disse que era possível se comunicar com outro plano, acendendo velas em memória da pessoa pretendida, e que isso também ajudava a afastar os maus espíritos. Ele passou vários dias acendendo muitas velas, assim como incenso em seu quarto, na tentativa de se comunicar com Gladys. Aqueles poucos dias não foram bons para mim. Quando eu ia para o quarto dele, tão frio e escuro, havia um aroma estranho de fumaça misturada com incenso, que me deixava um pouco desconfortável. Além da sensação arrepiante, acabei passando muitas horas limpando cera dos móveis, bem como do carpete manchado com a parafina. Também estava com medo que ele incendiasse a casa. Portanto, embora eu estivesse acostumada com coisas ocasionalmente não tão normais como eu gostaria, não estava preparada para os eventos ainda mais estranhos que aconteceram depois que Elvis morreu. Cerca de 2 semanas após o funeral de Elvis, eu estava limpando a sala de TV no lance de baixo. Havia acabado de tirar o pó do balcão amarelo do bar, localizado dentro do pequeno corredor na parte inferior da escada, quando, repentinamente, ouvi a porta que dava para a lavanderia fechar bruscamente. Não só ouvi, mas senti, devido à forma como o ar se deslocou. Levei menos de 1 segundo para checar o que era. Não vendo ninguém no corredor, presumi que alguém do serviço devia ter entrado na lavanderia e batido a porta quando saiu.
Procurando na penumbra, acendi a luz. Para meu espanto, o lugar estava completamente vazio. De outra vez, mais ou menos um mês depois disso, eu estava na sala de troféus, à noite, sozinha, quando senti uma leve tontura. Deitei um pouco e fechei os olhos na esperança de melhorar. Deitada ali, senti alguém puxando o meu pé, como se desejasse me despertar. Pensei que fosse tia Delta e então estaria em apuros. Quando abri os olhos, não havia ninguém. A sala estava completamente vazia. Eu tenho certeza de que alguém puxou o meu pé. Em mais de uma ocasião, novamente na sala de troféus, as luzes em uma ou mais das estantes, do nada acendiam e apagavam. A campainha tocava à noite e, quando abríamos a porta, não havia ninguém. Outras vezes, o lustre da cozinha começava a balançar sem motivo aparente. Eu sei que as pessoas vão pensar que eu sou louca por dizer essas coisas, mas, embora eu não tenha explicação, aconteceram de fato. Eu dizia para mim mesma continuamente que Elvis não estava em Graceland. Ele foi enterrado no cemitério Forest Hills, que ficava a quilômetros de distância de Graceland. Isso, no entanto, estava prestes a mudar. Pouco tempo depois do sepultamento de Elvis, no início de uma manhã de trabalho, encontrei Vernon, tia Delta e a vovó reunidos na sala de jantar. Estavam visivelmente chateados. Disseram-me que na noite passada houve uma tentativa de roubo do corpo de Elvis. Vernon chegou a contratar segurança para o cemitério. Mas isso não foi satisfatório, não aplacou suas preocupações. Vernon também se preocupava com o túmulo de Gladys, que estava suscetível a travessuras ou danos causados por curiosos. Foi tomada a decisão de elaborar um plano no qual os corpos de Elvis e Gladys pudessem ser transladados para o terreno de Graceland, onde a segurança seria controlada. Vernon estava decidido onde queria que Elvis e Gladys fossem enterrados. No entanto, não era tão simples assim. Graceland estava em uma zona residencial e isso teria que ser redefinido para que pudesse ter corpos lá enterrados. Um dia, quando estava passando, ele falou: Nancy, ele tinha lágrima nos olhos. Preciso trazer meu filho e a mãe dele para casa. Lembro-me de ter pensado em como ele parecia velho e cansado. Sr. Vernon, tenho certeza de que encontrará uma maneira. É claro que ele encontrou. Ele podia ser teimoso e determinado quando realmente desejava algo. E já estava decidido sobre a questão. Levou alguns meses, uma grande soma em dinheiro, uma questãozinha aqui, outra acolá, além do convencimento dos vizinhos, mas ele finalmente conseguiu as autorizações para que a sua família voltasse para casa. Foi necessário algum entendimento entre a funerária e o cemitério, e no início da noite de domingo, 2 de outubro, 2 carros funerários brancos e 2 limusines passaram pelos portões traseiros de Graceland e estacionaram em frente à casa. A operação, originalmente planejada para o dia seguinte, havia sido antecipada em um dia na tentativa de impedir que os jornalistas, que haviam ficado sabendo do plano, tornassem do evento uma balbúrdia. Apenas alguns repórteres que estavam circulando pelos portões da frente testemunharam a pequena procissão seguir pela entrada dos fundos, lateral, e desaparecer no terreno da propriedade.
Observamos durante o dia todo um pequeno grupo de operários operando uma retroescavadeira e pás para cavar as 2 aberturas do solo na área do jardim de meditação. Vernon decidiu disponibilizar a área para um total de 4 sepulturas, as 2 sendo cavadas para Elvis e Gladys e as 2 restantes para ele e sua mãe. Com as sepulturas abertas, vimos um pequeno guindaste ser levado pela estradinha paralela à área da piscina. Um caminhão-plataforma foi então estacionado o mais próximo possível do guindaste e 2 grandes tampas foram içadas, a primeira com giz branco marcado Elvis e a segunda marcado Gladys. Aberturas no solo esperando pelas 2. As tampas que iriam cobrir as aberturas foram tiradas de lado. Fui uma dos vários funcionários que seguiram para inspecionar o local depois que os operários foram embora. Não posso explicar que sensação estranha foi olhar para aquela fenda aberta, sabendo que era onde Elvis logo seria colocado como seu local de descanso final nesta terra. Fiquei impressionada com a profundidade das sepulturas. Lembro de que, quando me inclinei para olhar a sepultura de Elvis, os raios solares atingiram o fundo da cavidade de uma certa maneira, refletindo um brilho dourado na parede interna da sepultura por apenas uma fração de segundos. Já me sentindo um pouco desconfortável e, sem dúvida, bastante nervosa, saltei fora do reflexo, com a sensação de ser tragada pela sepultura. Foi uma experiência tensa. Mais do que depressa, voltei para a ala principal da casa, ainda trêmula. Mesmo já tendo passado 1 mês e meio, Vernon ainda estava de luto. Mesmo sabendo que estava fazendo a coisa certa, em uma manhã de domingo, ele veio até a cozinha pegar uma xícara de café e, enquanto isso, pude perceber a enorme tensão em seu rosto. Embora sem derramar uma lágrima sequer, ele disse: Nancy, eu sei que estou fazendo a coisa certa, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Naquela tarde, ele dirigiu até o cemitério para supervisionar pessoalmente a remoção dos 2 caixões. Era a sua maneira de finalizar o que sabia que tinha que fazer. Ele queria certificar-se de que cada detalhe fosse devidamente atendido. Enterrar Elvis foi uma decisão muito difícil. Elvis sempre havia deixado claro que não queria ser enterrado. Eu mesma o ouvi dizer isso diversas vezes, em diversas ocasiões, assim como vários outros amigos e parentes ouviram também. Foi por esse motivo que Vernon adquiriu uma cripta acima do solo, no cemitério Forest Hills, e sepultou Elvis lá quando ele morreu. Quando Vernon viu a necessidade de fazer o translado do corpo de Elvis e Gladys para Graceland, sua intenção era construir uma cripta acima do solo na área do jardim de meditação. No entanto, depois de vários orçamentos, ele percebeu que não havia dinheiro suficiente no espólio para projetar e construir um. Ele e a vovó já haviam decidido que a área do jardim de meditação se tornaria o local de descanso final, não apenas para Elvis e Gladys, mas também para os 2. Ele sabia que se um mausoléu fosse construído, teria que ser bastante grande, considerando o status de Elvis Presley. Ouvi dizer que uma estimativa foi além do $1 milhão para o que Vernon desejava. Além disso, é claro, todos sabíamos que os preços seriam extra-inflacionados somente pelo fato de quem estava pagando.
Outra coisa a se considerar ao enterrar Elvis é que parecia muito mais difícil alguém se aventurar a roubar o corpo, já que isso exigiria algum tipo de equipamento especializado, ao contrário do que estaria envolvido ao tentar arrombar uma cripta. De qualquer modo, o fato de ele não ter sido capaz de cumprir o último desejo de seu filho, de deixá-lo acima do solo, acrescentou ainda mais um fardo para um pai já sobrecarregado, tentando o seu melhor para fazer o que pensava ser o que Elvis gostaria que ele fizesse. Vernon organizou um pequeno serviço memorial a ser realizado naquela noite de domingo, no novo local do túmulo. Cadeiras dobráveis foram colocadas para Vernon, Tia Delta e Dodger, e outras entre os túmulos e a área da piscina. Tia Delta e Dodger chegaram um pouco antes do início do culto, e Vernon veio a ter com eles um pouco depois, observando os caixões sendo descarregados dos 2 carros funerários brancos e brilhantes. Os 2 veículos foram cuidadosamente estacionados diretamente em frente ao jardim de meditação. O sol já começava a se pôr e o frio da noite de outubro, combinado com as luzes ofuscantes vindas da tenda montada pela casa funerária, fez com que a ocasião já sombria parecesse ainda mais bizarra. Do meu ponto de visão, próximo à piscina, observei os funcionários da casa funerária descarregarem e colocarem o caixão de Elvis em um carrinho com rodas e depois o levarem para o túmulo. Não pude deixar de notar que o caixão de Elvis parecia tão brilhante como algumas semanas antes, durante o serviço funerário original. Mas a grande surpresa foi o fato de que o caixão de Gladys, que estava enterrado desde 1958, parecia brilhante e novo também. Vernon disse mais tarde que havia inspecionado cuidadosamente os 2 caixões no cemitério e que havia visto apenas uma pequena mancha de ferrugem em uma das alças do caixão de Gladys. O caixão contendo Gladys foi colocado em um modo de espera pelas alças, sobre a cova aberta. Em seguida veio o caixão com o corpo de Elvis. Ele também foi colocado no aparelho de espera. Depois da breve cerimônia, após uma curta oração final, a família e os amigos começaram a curta caminhada ao redor da área da piscina de volta para a casa. Ao fazê-lo, funcionários da funerária apertaram os 2 botões simultaneamente, liberando os 2 caixões e permitindo que afundassem lentamente nas covas que os aguardavam. Vernon chegou até o canto da piscina, parou e olhou brevemente para trás pela última vez, para aqueles com quem se importava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Com lágrimas nos olhos, ele endireitou os ombros, voltou-se para a casa e seguiu o caminho. No dia seguinte, ele me disse que havia sido uma provação tão difícil quanto quando sepultou Elvis pela primeira vez, 6 semanas antes. Mas, pelo menos, ele disse, Elvis e sua mãe estão agora de novo em casa, desta vez para sempre. É assim que deve ser. Ele disse que isso, de certo modo, ajudou a dar-lhe uma sensação de paz. Agora, pelo menos, só precisava sair e dar alguns passos toda vez que desejasse visitar os túmulos sem se preocupar em ter sua privacidade invadida, como havia sido por centenas de fãs que ainda orbitavam pelo cemitério Forest Hills em busca de visitar o local onde o velho ídolo estava sepultado.
Mesmo que Elvis não estivesse mais conosco, podíamos pelo menos nos consolar de que seus restos mortais agora estavam em casa. Graceland jamais voltaria a ser a mesma. Elvis called his personal physician Dr. Nick, and that was just about all I knew of their relationship until recently when I read the book, The King and Dr. Nick. As an Elvis fan and a lover of books, it was amazing how different my memories were from the facts. The book had such an eye-popping twist to how Elvis Presley died that I wanted to hear from Dr. Nick in person. He has had 2 strokes recently, back to back, but he did say yes. So we sat in the den of his East Memphis home that Elvis insisted he build and talked about The King and Dr. Nick, what really happened to Elvis and Dr. George Nichopoulos. 35 years after Elvis died in 1977, the Vanderbilt Medical School doctor, known for his caring bedside manner and his cotton white hair, talks in quiet, heartbreaking measures about the death of Elvis Presley, more like he lost a son than a patient. The autopsy of the King of Rock and Roll was done fewer than 24 hours after his death. I watched it. You watched it? I watched it. You don't know how hard that was. They met on a house call at Presley's North Mississippi ranch. Elvis convinced him to travel around the country as his personal physician and as doctor to the road crew as well. Theirs was a closeness akin to family. Here they are in 1973, relaxing with family in Hawaii. Never know how much I love you. It was before the history-making concert Aloha from Hawaii. 4 years later, Elvis was dead. Thank you. It would be 22 years before Dr. Nichopoulos wrote his account of how Elvis died. The stories might make you a bigger Elvis fan than before, either because of how hard Elvis worked for his fans behind the scenes, or his generosity and loyalty to friends and family. But there is also a section about Elvis's demons, both personal and medical. There were pills to sleep, pills for anxiety, and laxatives. Which ones did he need most? I guess at different times he needed all those different pills. And it turned out that the meds had nothing to do with his death. May of 1980, Dr. Nick was arrested and charged with overprescribing drugs to 11 patients, including Elvis Presley. Under oath, Dr. Nick admitted that he prescribed painkillers for Elvis' arthritis, heavy doses of laxatives, sleeping pills for his insomnia, and amphetamines for weight loss. But he also took drastic measures to manage his patients' dependence on medication. He and others testified that he moved a nurse to Graceland just to monitor and dispense Elvis meds. I found out that we got into less trouble with him and medications or drugs if we kept them in our hands instead of giving them to him to take. He'd give you a good argument. I'm a patient. You don't treat other patients that way. You give them a script and you tell them, go. Dr. Nick documented that he often used placebos instead of real drugs to help keep Elvis from mismanaging pills. Before one show, I pumped him up with placebos, and he did the greatest show that he had ever done. One of the greatest shows he had ever done on the placebos. I made a mistake by telling him this. And then he started having some questions about what I was giving him, whether I was giving him placebos or giving him
the real thing. In 1981, Dr. George Nicopolis was found not guilty of all charges tied to the death of Elvis Presley. That didn't satisfy the national media. A cover-up was suggested. So another autopsy was ordered. This one was done by an experienced medical examiner in Dade County, Florida. Dr. Joseph Davis' verdict? The same as the Tennessee ME. Drugs did not kill Elvis Presley. He said there were only trace amounts found in his system. He added, quote, "It takes hours to die from drugs." The scene itself told what happened to Elvis, end quote. The infamous bathroom scene was shared in painstaking detail in Dr. Nick's book. When we come back, the medical discovery revealed at the autopsy that had it been caught earlier, Dr. Nick thinks it could have saved Elvis' life. Even after not one, but two autopsy reports that showed Elvis died of a heart attack from natural causes, and Dr. Nick was cleared of any criminal charges, the national media still insisted drugs were behind his death. As described in the book, The King and Dr. Nick, Dr. Nicopolis tried in vain to save Elvis Presley August 16, 1977, on the way to Baptist Hospital in the ambulance, and again at the hospital. He recalls what happened that night in the master bathroom at Graceland before the ambulance arrived. He fell on the floor, but he was having a seizure then. His heart overexerted itself to beat too fast. The maneuver of straining, which slows your heart down. You can sit there in your chair right now and just strain for a few minutes or less, and you can feel your pulse drop down. Dr. Nick writes that watching the autopsy offered everyone in the room an instant explanation for why Elvis was sometimes bloated, why he found no relief even from heavy doses of laxatives. He says Elvis had a condition known as megacolon. There are different causes for the megacolon. We don't think was hereditary. We feel like his was from a viral disease of the nervous system to the colon. Dr. Nick says reports about the size of Elvis' colon were not exaggerated. Some reports say as many as 6 feet longer than the average human size, loaded with pounds and pounds of blockage. No, it was several times normal. How big around it was, how long it was. When you got a bag of cement sitting in your colon and you're trying to get rid of it, and it's like trying to pass a rock, because the barium that was left in the colon 3 or 4 months should have been gone in 2 or 3 days. And food couldn't get through because the barium was like concrete. It wouldn't move. Dr. Nick is convinced that if he could have shared that story sooner, had he been allowed by the court or Elvis family, he could have saved his career. Most important, he feels that if tests had been done that revealed the megacolon condition, he could have saved the life of the king of rock and roll. It just hurts so bad to know how much time you devoted to this guy. And it wasn't for him to make money. It wasn't for him to... What he was saying was, it makes him sad because he gave so much joy to so many people, and that's gone. And in 2013, it's a piece of cake. All my life, I was told that Elvis died after a life of excess because of drugs, because of a hard life on the road, the rock and roll lifestyle. And all of that, I mean, think about it. I mean, think about what we feel like on Saturday mornings after some weeks. It all, I'm not a physician, but I'm sure it all added to it. Elvis was given to excess. He laughed a lot. He loved hard. Instead of one antibiotic
The reason there was a nurse moved onto Graceland property was because he thought if one is good, I'll take 3 antibiotics. Right. So he had a nurse dispensing it. But he just says if he could have clipped that part of his colon out, he feels certain he would be alive today. That's amazing. And a doctor in Mississippi, University of Mississippi, the hospital there, is the one who called the neuropathy, the nerve damage to the colon. He gave it a name. I talked with Elvis' longtime friend, George Klein, who introduced Elvis to Dr. Nick, and he read the book and said, if you have any questions, it'll answer it. He said, I know this. When he was there, Elvis was in good health. When he wasn't, Elvis was not. He took the worst hit of everybody, lost his career, and almost lost everything else. Daryl, I recommend the book. And in the middle of it, you'll find out about the autonomic neuropathy that led to that megacolon, according to Dr. Nichopoulos. That's a fascinating read. It is. I'm going to have to check that one out. It is. All right, thank you, Mark.